Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os utensílios que eu uso com a Alice no dia a dia pra comer, beber, os talheres, as coisinhas extras assim. E foi ideia de uma amiga minha, ela tá com um bebezinho de 6 meses em casa, começando a entrar nessa fase da introdução alimentar. E aí ela me pediu pra falar sobre isso porque realmente no vídeo que eu tenho aqui falando sobre a introdução alimentar da Alice, eu foquei muito em falar sobre o método BLW, o que eu segui com ela pra fazer dar certo a introdução alimentar, mas eu não mostrei os pratinhos, talheres, copinhos que eu tenho pra ela. Então eu acho que talvez possa ajudar algumas pessoas, então eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu tenho em casa, tá bom? Eu vou mostrar primeiro esse pratinho, que é muito fofo. Ele foi do meu irmão, a minha mãe guardou, já tem mais de 30 anos. Ele é um pratinho que tem 3 divisórias. E a princípio eu só tinha esse com divisórias, só que eu comecei a sentir falta de ter mais. E aí a minha mãe deu mais 2 pra gente, que foram esse, que eu adoro, é meu favorito. Ele tem um tamanho muito bom. E esse daqui. Todos eles têm divisória, o que eu acho ótimo na hora de oferecer, principalmente almoço e janta pro bebê. E eu só tenho esses 3 com divisória, né? E eu acho que é o suficiente. Fora eles, eu tenho esses 2 que são grandinhos também. Não tem divisória, mas eu uso bastante. E eu tenho pratinhos menorzinhos, que eu uso mais pra lanche, pra dar alguma coisa menorzinha. Tem esse daqui, que ele é um pouco fundo. Tem esse daqui também, um pouquinho fundo. E tem esse, que uma tia-avó minha deu pra ela. E pra mim tá sendo suficiente esses pratinhos que ela tem, não precisa de muita coisa. Aí depois eu comecei a sentir falta de alguma vasilhinha que eu pudesse levar comidinha pra ela quando a gente saísse e fosse ficar muito tempo fora, né? Alguma coisa pra colocar na mochila, e eu sabia que tinha que ser uma vasilhinha com trava, com algum tipo de mecanismo pra não abrir e não cair na mochila, né? Aí eu achei esse numa loja aqui perto de casa. Eu achei muito prático porque ele tem uma tampa, aí quando você abre, ele já vem com um garfo e uma colher, então eu achei ótimo. E ele tem 2 compartimentos, o primeiro tem divisória, o segundo não, mas dá pra você colocar comidinha, dá pra colocar uma fruta, dá pra colocar biscoito, bolinho, qualquer coisa que você quiser levar. Infelizmente quebrou a trava desse daqui, ele ficava aqui nas 2 laterais, ele quebrou e aí eu não consigo mais usar pra levar na rua, só que eu consigo usar em casa, então eu acho ótimo. E aí eu comprei esse, porque eu realmente estava sentindo falta de uma vasilhinha com trava. Esse daqui tem trava, não tem divisória, mas eu acho ele num tamanho ótimo. Então eu tenho só esse pra levar pra fora, também tô achando suficiente, principalmente agora que a gente praticamente não tá saindo, então pra mim isso aqui tá sendo ótimo. E pra levar na mochila também, eu tenho alguns potinhos que eu já tinha em casa, que eu tinha comprado em mercado, em loja de utilidade, essas coisas assim. Potinhos pequenos que dá pra colocar na mochila. Esse daqui ele é de rosquear, ó. Ele é ótimo pra colocar tipo um omelete, uma coisa assim. Tenho esse, que é menorzinho, tá vendo? Potinho normal que você já tem em casa. E tem esse pequenininho que a minha irmã deu pra ela. Dá pra colocar uva, cereja, uva passa, essas coisinhas menorzinhas dá pra colocar também, de rosquear. Eu adoro, pra mim serve super bem e tá suficiente. E aí eu tenho também potinhos que eu gosto de levar em viagem. Esse daqui uma amiga minha deu pra ela, ele é da Tupperware. E ele não tem divisória, mas ele tem essas tampas de potes da Tupperware são maravilhosas, né? Elas são super difíceis de abrir, então assim, o perigo de cair a comida que tá aqui dentro é muito difícil. Quando a gente viajou com ela pra praia em 2018, a gente levou esse potinho, a gente levava coisinhas dentro na hora de ir pra praia e tudo mais, então esses potes maiores são ótimos. E ela tem esses 2 pratinhos que a minha mãe deu quando eu tava grávida. Também da Tupperware, eles também são muito legais, eles têm a tampinha que veda super bem. É um do Mickey e um da Minnie, ó. Bonitinho. Aí eles têm a tampinha. São tamanhos ótimos, ó, tá vendo? É o tamanho da minha mão, mais ou menos. Eu acho muito bacana esses 2. E de pratinhos e vasilhinhas são essas que eu tenho, né? Aí eu vou mostrar pra vocês talheres.
Muita gente acha que os melhores talheres para se usar com bebê são talheres de plástico porque acha que os de metal vai machucar ou alguma coisa do tipo. Na prática, no dia a dia, na experiência, eu cheguei à conclusão de que eu não gosto de talheres de plástico. Porque eles são muito molengos. Tá vendo esse daqui, por exemplo? Ó, ele é muito molengo. Ela não consegue fincar numa uva, num ovo, num tomate. Não dá. Porque ele é muito mole. Então, realmente, ele é muito ruim. Então, o que eu mais uso com ela são esses assim, de metal. Ó, esse daqui também era do meu irmão. Olha que bonitinho. Ele é de metal. E esses aqui que foram do enxoval que a gente ganhou de talheres quando a gente mudou. Então, coisa que a gente já tinha em casa, sabe? Então, assim, cara, é muito tranquilo começar. Não precisa comprar muita coisa, gastar muito dinheiro com utensílios pro bebê. Porque no final das contas, ele vai se adaptar super bem com a colherzinha de café que você tem em casa, sabe? Então, eu prefiro os talheres de metal. Eu acho que uns 2, no máximo 3 joguinhos de talher de metal eu acho que é o suficiente. Ela também tem essa colher, que é daquelas colheres tortas, que o povo acha que é super bom pra bebê, mas eu nunca consegui entender essa colher tortinha. Eu já usei com ela 1 ou 2 vezes pra tentar entender, mas eu não gosto dela. E eu comprei também essa colher, que ela tem um mecanismo mega tecnológico. Essa parte aqui, essa parte rosa, ela muda de cor quando entra em contato com uma comidinha muito quente. Só que sim, eu acho ela muito rasa e muito pequena. Eu quase não uso essa colher, eu não acho ela muito prática. Esse negócio de mudar de cor pra mim depende, porque você sabe quando uma comida tá quente demais, quando tá morninha, quando já esfriou, entendeu? Então assim, acho besteira. Então o que eu realmente uso é a colherzinha simples que a gente tem na nossa casa mesmo, colherzinha de café, é a melhor coisa. Babador. A Alice tem 2 tipos de babador, tudo de paninho, sabe? Esses de bandana e esse de normal, babadorzinho normal, tá vendo que ele é retangularzinho. Eu confesso que eu não usei muito o babador nela, porque quando eu colocava, o babador era mais interessante do que a comida. Então ela ficava olhando, ficava mexendo, ficava tentando tirar. Então assim, eu não usava muito, eu gostava muito de deixar ela só de fraldinha, sem roupa, na cadeirinha de alimentação, porque ela comia sozinha, ela comia à vontade, ela se lambuzava, sujava tudo. Então pra eu não ficar manchando roupa, sujando demais e tudo mais, eu deixava ela bem à vontade, justamente porque ela nunca aceitou muito bem babador. Hoje em dia, que ela já tá maiorzinha, quando ela vai comer alguma coisa que eu sei que pode melecar a roupa, pode manchar, tipo, sei lá, um tomate, um macarrão com molhinho, um caldo de feijão, aí eu coloco o babador só pra não sujar a roupa. E como ela já tá maiorzinha, ela entende, então ela não fica tentando tirar, não fica mexendo, ela sabe que aquilo ali vai servir pra não sujar a roupinha dela, sabe? E aí tem esse babador também, que eu usava muito quando ela era pequenininha, que a minha irmã deu. Além dele ser muito bonitinho, aquele é dupla face, ele tem um mordedor na ponta. Então assim, na época que ela tava começando a introdução alimentar, que tava começando a nascer os dentinhos, isso aqui era ótimo. Mas mesmo assim, era uma distração, né, na hora de comer. Então eu usava de vez em quando babador. Eu acho legal ter, mas não precisa ter muitos. Não precisa. Aí vamos para os copos. Ela ganhou esse um pouco antes de começar a introdução alimentar, de uma amiga minha. Eu achei ele ótimo, ele é uma gracinha, porque ele tinha alça, ele tem alça, né, que a Alice conseguia segurar. Ele tem tampa, então eu conseguia levar pra rua, eu conseguia colocar ele na mochila. E ele tinha um sistema anti-vazamento, que você virava assim e não caía água, né, não pingava. Só que vocês repararam que eu falei no passado, certo? Porque a dona Alice, esse bico aqui, ele é de silicone. E aí a Alice começou a enfiar o dedo aqui. E acabou que furou. Então o sistema anti-vazamento dele já não funciona. Mas mesmo assim, eu ainda usava bastante esse copinho. Fora ele, eu tenho esse, que ele também tem bico, só que é bico rígido. Ela usava muito também. Tem esse que eu ganhei de uma outra amiga minha, que ele tem tampa. Também tem bico rígido. E tem esse que a minha mãe deu pra ela, que ele é de canudo. Eu achei ele super legal também, eu usei ele pra sair por um tempo, porque o canudo você vira aqui e o canudo aparece. Ele é um canudo escondidinho, então acaba ficando bem higiênico, sabe?
E aí eu usava também de vez em quando na mochila, quando o outro copinho tava sujo, tava lavando e tal. O que que esses 4 copos têm em comum? Eles podem dar confusão de bico. Por quê? Eles têm bico, independente de ser de silicone ou bico rígido, ou canudo, né? E aí o que que acontece? Como eu tinha só esses, eu ficava de olho se não ia acontecer a tal da confusão de bico com a Alice, né? Como é que a gente sabe que ela tá confundindo e que tá acontecendo? Se o bebê começa a morder a mãe demais na hora de mamar, sabe? E aí eu ficava de olho, aí ela foi passando o tempo, ela não tinha confusão, ela tomava água ou suco nesses copinhos de boa, não tinha confusão, até que perto de 2 anos ela começou a me morder demais. Aí eu falei, gente, será que é possível ela tá tendo confusão de bico depois de tanto tempo? Porque já tinha quase um ano que ela tava na introdução alimentar e que ela já tava tomando água, tomando suco em copinho, sabe? Que tinha um bico. E aí ela tava me mordendo muito. Aí eu falei com o Leandro, eu falei, ó, vamos fazer um teste. Vamos dar pra ela copinhos normais, sem a tampa, pra eu ver se ela realmente tá tendo confusão de bico e se é esse o problema dela tá me mordendo tanto, porque ela tava me mordendo demais. Eu tentava falar com ela, mas ela me mordia na hora de mamar. Tava muito ruim, muito doído. E aí a gente passou a dar pra ela esse copinho normal. Ele é sem tampa, normal. Em casa, né? E as mordidas acabaram. Aí eu falei, vixe, então ela tava tendo confusão. E aí em casa a gente tava usando esse copinho, ou então esses normais, só que sem a tampa, né? A gente oferecia só assim, ou então só assim, sem a tampinha, normal. Só que aí eu pensei, tá, em casa tá ok, mas e na rua? É sempre bom levar um copinho com água pra ela. Foi aí que eu resolvi parar de ficar com dó de gastar R$60 num copo e eu resolvi comprar o copo 360, o famoso 360. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu demorei muito pra comprar, devia ter comprado antes. Foi a melhor coisa. Ele veio com a tampinha, ó, ele tem uma tampinha pra proteger, porque a gente leva pra rua, né? Levava antes da quarentena. E aí ele tem um mecanismo anti-vazamento também, ele não cai, o líquido que tá aqui dentro, não cai. E como é que ele funciona? Eu ficava muito na dúvida antes de comprar ele. Ele funciona como se fosse um copo normal, um copo como esse, que o bebê aproxima da boca e vira pra tomar. Só que a diferença é que ele tem essa borrachinha e dentro dessa borrachinha tem os furinhos que sai a água, ó. E aí o bebê, ele coloca na boca e ele aperta com o lábio essa parte aqui da borrachinha, ao mesmo tempo que ele aperta com a boquinha, ele suga, então a água sai. Então é super, super tranquilo pro bebê, sabe? Eu achei que a Alice ia demorar pra acostumar com esse copo, porque realmente eu fiz o teste com esse copo pra tentar entender como é que funcionava o mecanismo dele, porque eu achava muito esquisito quando eu via a descrição dele nos lugares, né? Eu fiz o teste, eu coloquei água e eu tomei pra poder ver. E realmente você precisa fazer um pouco de força pra puxar a água, pra conseguir tomar direitinho. Mas ela pegou super rápido, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo, que eu comprei, ela já tava usando tranquilo. E aí eu resolvi meu problema de levar água pra rua, né? Aí eu levo nesse copinho 360. Então assim, pra resumir tudo que eu falei, eu acho que é legal ter um copinho aberto, que seja de plástico, pra não ter perigo de quebrar. Um copo 360 pra você usar na rua. Umas duas tigelinhas, 2 vasilhinhas que sejam fundas pra você colocar lanchinhos. Acho que uns 2 pratinhos grandes sem divisória, uns 2 pratinhos com divisória e uns 2 ou 3 joguinhos de talher, de metal. Eu acho que é a melhor coisa. Vasilhinha pra viagem também, qualquer vasilhinha dá pra usar. Essas da Tupperware são muito boas. Vasilhinhas pequenininhas que você já tem em casa pra poder levar biscoitinho, frutinha na mochila quando você vai sair. E é isso, o babador é muito pessoal. Aqui em casa não fez muita diferença nessa hora de comer, né? Não fez muita diferença, mas tem muita gente que usa, muita gente que gosta. Tem os babadores que eles são de plástico, então você pode limpar com mais facilidade. Tem outros babadores que são tipo uma roupinha toda de plástico, inclusive com manga comprida. É super legal, super interessante. E aí não suja a roupa do bebê. Então vai de cada um, sabe? Aqui em casa eu tenho isso e funcionou super bem.
Ah, e uma coisa, um detalhe. Eu acho muito legal ter essas forminhas de silicone pra poder fazer bolinhos, pra poder fazer lanchinhos pro bebê, né? Aqui em casa eu comprei um joguinho. Isso aqui é super baratinho, você acha em casa de utilidade, né? Coisas de casa mesmo. Eu acho mais legal ter o de silicone, porque fica mais fácil de desenformar. Eu faço muito bolinho de banana pra ela, então isso daqui é muito, muito útil, muito prático. Então é isso, são essas coisinhas que eu tenho com a Alice aqui em casa, funciona super bem pra gente. Se você conhecer algum outro utensílio de comidinhas e bebidinhas pra bebê que eu não citei aqui, que seja diferente e tudo mais, me conta aqui embaixo que eu quero saber, tá? E eu espero que eu tenha ajudado vocês. E façam todos aqueles rituais do YouTube que vocês já estão cansados de saber. Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal, né? Eu adoro essa interação com vocês. E aí você ajuda a gente. E é isso. Eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo, tá bom?